Olá, eu sou o professor Estânio Vieira e este é mais um vídeo do curso de nivelamento do Instituto Federal do Tocantins, da disciplina Sociologia, hein? Muito bom. Hoje vamos falar sobre o tema força de trabalho, alienação, modernidade, e pós-modernidade. Ih, rapaz, que tema, hein? Que tem o que é isso? Força de trabalho, alienação, modernidade, pós-modernidade, que coisa é essa, hein? Não tenham medo não, pessoal. Isso tudo está relacionado com um processo de logicamente, nós estamos trabalhando aí já algumas aulas, vocês sabem disso, a questão que do capitalismo, né. Sem dúvida alguma, o capitalismo é uma base dos estudos da sociologia, das ciências sociais. E nesse estudo, nós temos as consequências, as introduções, as construções desse sistema capitalista, que estão inseridos, por exemplo, na questão da força de trabalho, né. A base do sistema capitalista é a relação da força de trabalho, né. No capitalismo, nós somos o quê? Uma mercadoria, pessoal, nós vendemos a nossa força de trabalho, né. E aí a gente questiona sobre o processo da exploração. Lembra que a gente falou, já falamos em aulas anteriores sobre a questão da exploração praticada do sistema capitalista, do individualismo e tal, e que às vezes passa por cima, né, da ideia humana, né, da questão das relações humanas para poder você ter o lucro, né, a ideia do lucro, dos objetivos, né, do lucro acima de tudo, né. E aí você, às vezes, você se depara, por exemplo, com a ideia da alienação. O que é alienação? A alienação ocorre sobretudo quando você tem casos de pessoas que são vítimas desse processo, da exploração do trabalho, né, e às vezes não tem, eh, atitude contra esse tipo de situação, né. E aí tem um termo, muito presente do estudo de marxista, né, Karl Marx, que é a ideia de mais-valia, né. É quando aquela pessoa, ela trabalha mais do que tá, dentro da sua estrutura, por exemplo, de horário de trabalho, ela trabalha num quantitativo a mais, né, e ela não ganha por aquilo trabalhado, né. Ou seja, isso aí é chamado mais-valia. Em outras palavras, pessoal, isso chama-se exploração, né, é você trabalhar e não ser recompensado pelo esforço do teu trabalho, né. Isso se chama exploração, que é uma das bases do sistema capitalista dentro dessa relação de força de trabalho, né, capital e relações humanas. Então, e isso gera o tema alienação, quando você não se contrapõe a todo esse contexto, né, social que o capitalismo te impõe ao trabalhador. E aí a modernidade e pós-modernidade certa maneira, ela traz essa discussão, né. Você tem a ideia da urbanização, você tem a ideia do progresso, você tem a ideia da racionalização, né, com essa ideia da modernidade, da pós-modernidade, a ideia que o indivíduo, ele pode ser a sua própria redenção, né, através do consumo, né, a ideia do consumo logo existo, né, aquela visão que a modernidade ela te traz uma ideia de flexibilidade, de, né, tudo, né, hoje você tem muito essa discussão, né. Mas aí você esquece, por exemplo, de fazer, e aí uma análise crítica sobre que tipo de pós-modernidade nós estamos buscando, né. Uma sociedade que cada vez mais é uma sociedade plástica, né, uma sociedade, eh, passageira, né, uma sociedade que nós chamamos sociedade do TikTok. Né, ela chega, faz ali em alguns segundos e desaparece. Cada vez mais nós estamos perdendo o sentimento, a empatia no processo. Então, a discussão que nós temos nessa questão desse assunto é força de trabalho, alienação, a ideia da modernidade, pós-modernidade, uma discussão de que tipo de indivíduos nós estamos construindo nessa sociedade atual.
né, uma sociedade que é capitalista, que busca cada vez mais o consumo como a forma de entretenimento do indivíduo na sociedade, mas que tipo de questionamento nós temos que fazer sobre esse tipo de indivíduo na sociedade, né? Então nós queremos uma sociedade robotizada? Uma sociedade extremamente racionalizada, individualista, baseado na meritocracia como resposta para tudo? Ou nós queremos uma sociedade que proporcione uma visão de empatia, né, de altruísmo, né, de entender o outro, né, e buscar, de certa maneira, uma condição de melhor viver e bem-estar na sociedade. Então, a gente faz essa reflexão, né, nessa nesse vídeo, né, nesse tema tão importante dentro da estrutura do capitalismo e suas consequências na sociedade, né. E aí, esperamos que este conteúdo tenha te ajudado a compreender melhor o tema. Agora, acesse lá abaixo, né, e coloque em prática o que aprendeu. Até o próximo vídeo, muito obrigado. Valeu, obrigado.